Beleza! Bora! Vamos lá. Dando continuidade às aulas de ética, em um primeiro momento nós fizemos uma introdução à ética geral, aonde trabalhamos os aspectos genéricos, ressaltando algumas divergências de pensamento conforme a época e o território. Nesse momento, nós vamos entrar na ética de Aristóteles. E aí, assim, a obra que a gente vai falar um pouco dela é a obra Ética Nicômaco, de Aristóteles. Mas a questão da ética, essa questão que envolve o homem, já se inicia lá no período socrático, com os próprios sofistas Sócrates e Platão. Mas uma fundamentação mais precisa do que é a ética propriamente dito, aí já é Aristóteles. E já começo dizendo para você o seguinte: a ética de Aristóteles, ela é conhecida como ética teleológica. Não confunda teleológica com teologia. E aí eu peguei aqui dois trechos da obra Ética Nicômaco, porque em algum momento nós vamos falar sobre isso. Primeiro item está aqui: a amizade é uma alma com dois corpos. Não estou falando de qualquer amizade, não estou falando de amizade por prazer, amizade por interesse ou utilidade, mas eu estou falando da amizade como virtude. Então está aqui. Quanto à virtude, não basta conhecê-la. Devemos tentar também possuí-la e colocá-la em prática. Perceba que eu falei que a ética aristotélica ela é teleológica. Falei algo relativo à amizade, então a amizade é uma virtude. Mas que a virtude é uma coisa que deve ser adquirida através de sua prática. Expliquei para você também que ética é ciência, e toda qualquer ciência tem objeto de estudo. E o objeto de estudo da ética são as ações humanas na vida privada, na vida social, na relação com os demais indivíduos, na prática de ações que são o quê? Morais. E aí, por que a ética de Aristóteles chama teleológica? Devemos fazer essa pergunta. Por que a do Sartre chama existencialista? Por que a do Kant chama deontológica? Então vamos lá. Muito bacana esse conteúdo. Daí, começamos então fazendo alguns apontamentos sobre o período em que o Aristóteles viveu. Ô Juliano, mas você sempre faz isso, né? Sim, porque nesse momento a gente vai ver Aristóteles ética, mas tem Aristóteles metafísica, tem Aristóteles política, tem Aristóteles poética, tem Aristóteles lógica. E como a gravação das aulas são independentes, ou seja, não tem um pré-requisito, é importante ressaltar o período em que cada filósofo viveu, falar um pouco da vida dele, de modo a contemplar as pessoas que estão assistindo a aula, independentemente se ela assistiu outras aulas ou não. Então tá aqui: os homens são bons de um modo apenas, porém são maus de muitos modos. O que ele quer dizer? A forma daquilo que é correto, daquilo que é moral, é uma só. Então não tem como sair disso. E é justamente isso que nós vamos trabalhar. Aristóteles de Sagira pertence aí ao terceiro período da filosofia antiga, conhecido como pós-socrático sistemático, que vai do século IV ao terceiro, está aqui a sua data de nascimento. É considerado o maior discípulo de Platão. Aristóteles não é grego, ele é macedônio. Embora não aceite o conceito de dualidade do real existente proposto pelo seu mestre. Ou seja, em Platão tem mundo das ideias, mundo das sombras. Essa dicotomia, essa divisão vai ser negada por Aristóteles. Para Platão, as ideias são inatas, nascem com os homens. Para Aristóteles, elas são adquiridas. Percebe a diferença? Isso permitiu ao Aristóteles dar um passo de modo a contribuir com novos pensamentos filosóficos.
Porque é uma questão muito clara. Se você concorda com um pensamento, esse pensamento se mantém. Se você discorda, você pode até discordar, mas não significa dizer que esse pensamento está incorreto, né? Mas proponha algo. E aí se você perguntar, Juliano, mas qual que está certo, Platão ou Aristóteles? Os dois, porque a teoria deve ser analisada em si. E aí quando você pega uma teoria e outra, elas continuam valendo. Porque eu vou ter uma tese e eu vou ter uma antítese, ou seja, eu vou ter uma opinião e algo contrário a isso. Aristóteles, em sua teoria do conhecimento, busca compreender o que é dinâmico, ou seja, aquilo que muda, que ele chama de acidentes. Ô, Juliano, isso é metafísica? Sim, tá, mas a gente precisa detalhar algumas coisas aqui. E o que é estático, substância ou acidente? Perceba que eu estou falando de teoria do conhecimento em Aristóteles. A sua teoria do conhecimento é metafísica. Então vamos seguir. A partir desse slide, e aí não se esqueça de pegar aí abaixo do vídeo o PDF desse slide. Aqui nós vamos falar propriamente da questão da ética. E é importante você observar os pontos, porque ele vai servir de propedêutica, ou seja, como um preparativo para aquilo que nós vamos trabalhar. Pois bem, olha só. Aristóteles busca estabelecer como conhecimento verdadeiro o conceito de ser enquanto ser. O que é? Ele opõe-se, assim como Sócrates e Platão, aos sofistas, escreve essencialmente em forma de tratado. Como assim? Platão escreve em forma de diálogos, tá? Que é um gênero dramático, ou seja, as obras de Platão, elas servem, por exemplo, para o teatro. Do Aristóteles são tratados, são textos longos, não há diálogos, são conceituais. E é importante mostrar que a forma de se escrever, o tipo de gênero literário, também muda conforme o filósofo. Alguns escrevem em forma de aforismos, como por exemplo Nietzsche, mas também escreve em forma de tratado, mas também escreve em forma de drama, gênero dramático, essas coisas. Então tem essas. E aí isso permite também perceber as influências da formação de cada filósofo. Bem, sigamos então. A sua ética analisa, olha aqui, ó, começamos. A sua ética analisa a ação como fim, telos. Por isso o nome teleológica. Então fechou, vamos voltar lá. A ética do Aristóteles é o quê? Teleológica. Ou seja, a sua ética parte do princípio que todos os homens têm um fim, um objetivo. E no caso do Aristóteles, esse objetivo é o mesmo. E qual seria? Ser feliz. Para Aristóteles, todos os homens têm o mesmo fim, o mesmo objetivo, que é ser feliz. A diferença dos homens no cotidiano refere-se àquilo que nós entendemos que pode nos propiciar a felicidade. Mas o Aristóteles, de novo, ele vai dizer que os homens são bons de um modo apenas. Ou seja, para Aristóteles, a receita da felicidade, ela segue alguns critérios. Independentemente do ser que a pratica, existem algumas regras que devem ser seguidas. Então vamos lá. De novo, a sua ética analisa a ação como fim. Que fim é esse? A felicidade. Tá. Em seu pensamento, a ciência da ética e a ciência da política são inseparáveis, pois ambas possuem o mesmo objeto de estudo, a saber, as ações ou os atos humanos. Eu expliquei para você que tanto a ética quanto a política têm como objeto de estudo a mesma coisa, as ações humanas. Só que a ética analisa a ação humana a partir de sua vida privada e social, e a política analisa as ações humanas em um contexto social, enquanto indivíduo cidadão, enquanto aquele que se relaciona com a sociedade, com as leis e com o Estado. A ética observa as relações privadas, acabei de dizer, e a política observa as relações que são públicas, porque quando eu me relaciono com os meus filhos, quando eu me relaciono com a minha esposa, eu estou dentro de um campo privado, ético. Só que ao mesmo tempo, tanto eu quanto eles, nós somos cidadãos. O que significa dizer que a gente precisa cumprir algumas regras. A diferença está no olhar, no que a ética olha e no que a política olha.
Em sua teoria do conhecimento, possui uma inter-relação direta com a ética e a política. Vou ler de novo. Em sua filosofia, a teoria do conhecimento possui uma inter-relação direta com a ética e a política. Então, para um pouquinho. Então, nós que separamos os temas em Aristóteles. Separamos a ética, separamos a política, separamos a metafísica. Mas essas coisas, elas estão relacionadas, elas estão ligadas umas às outras. Pois é, vamos lá então. Poxa, ainda não terminamos. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre a vida do Aristóteles. O que levou o Aristóteles a pensar o que ele pensou? Quais são as suas fases? Porque, queira ou não, a nossa história influencia no que nós pensamos, no que somos. Fases da vida de Aristóteles. Ele foi discípulo de Platão na academia. E aí, depois ele sai da academia e ele vai se tornar professor de soberanos, de reis, de nobres. Inclusive, ele vai ser professor de Alexandre o Grande. E quando o Alexandre ele assume o reinado do pai dele, com a morte de seu pai, o Alexandre assume. O Aristóteles volta para a cidade de Atenas e lá ele funda a sua escola, que significa, chamada Liceu, que significa Belas Artes. Enquanto Platão valoriza a filosofia matemática, o Aristóteles valoriza a filosofia e ciências naturais. E a sua escola Belas Artes ficou conhecida como peripatética, porque ele gostava de ensinar caminhando pelos jardins. Tá? E a partir daí ele vai produzir as suas próprias teorias. Aristóteles tem várias obras, algumas se perderam, mas essas aqui são as que nos interessam quando pensamos no ensino médio. Metafísica, ética Nicômaco, política, poética, você vê na literatura, da geração, corrupção e a questão da lógica também, que é um conjunto de 5 livros. Aqui estão todos eles. Beleza? Chega de falarmos então, portanto, da vida do Aristóteles. Vamos começar a falar sobre a sua teoria de ética. Agora sim. Não, tem mais uma, meu camarada. Aqui está uma imagem do Aristóteles dando aula para o Alexandre o Grande. Isso é muito marcante, porque a taxonomia que o Aristóteles vai fazer em suas obras, taxonomia de animais, de vegetais, palavras como arbóreo, arbusto vieram do Aristóteles, graças ao Alexandre, que à medida que ele ia conquistando reinos, ele enviava exemplares para Aristóteles. Isso vai permitir com que o Aristóteles faça registros de animais ou mesmo de plantas que não existem no lugar onde ele viveu. Então vamos lá.